nós falamos em servir a geração presente, todos nós sabemos como nós somos, nossas características, nossas qualidades. Então nós podemos dizer que todos temos aptidões para algumas áreas específicas e temos certa dificuldade, nós estamos distantes de certas áreas, nas quais nós não nos encaixamos, não conseguimos nos ver atuantes naquele ambiente. Já conversei com muitas pessoas, não foi uma nem duas, mas várias pessoas, que quando pensam em desenvolver um serviço em meio a aqueles que estão vivendo nos lares para idosos, as pessoas dizem, não, isso não é para mim. Não consigo ver as pessoas naquela circunstância. Não tenho coração para suportar. Ou outras pessoas, próximo a essa realidade, dizem que não conseguem fazer um trabalho dentro de um hospital, por exemplo. Visitar e conhecer crianças que estão doentes. Nem todos têm aptidão para isso. Nem todos terão facilidades para estar em todos esses ambientes. Mas nós temos aptidões. Nós temos áreas nas quais nós podemos atuar. Ou melhor dizendo, temos áreas nas quais hoje nós já estamos atuando. Nós estamos inseridos em algum lugar. Nós estamos inseridos em uma família. Nós estamos inseridos em uma comunidade. Então, de certa forma, nós podemos dizer que todos nós estamos já fazendo algo. Um serviço. Ou podemos chamar assim de uma obra. Testemunhando a graça do Senhor, onde estamos e em tudo aquilo que nós estamos fazendo. A minha pergunta para você esta noite é: a que estão destinadas as suas obras? Qual é o fim de tudo aquilo que você faz? Por que você faz? Ou para quem você faz? Em um pequeno vilarejo, humilde, as pessoas viviam debaixo de uma lenda que estava ali naquele lugar. As pessoas acreditavam então que naquela pequena vila havia em algum lugar escondido um grande tesouro. Mas isso não parecia a realidade, porque todos os habitantes daquela vila, eles eram humildes. Eles viviam simples, de forma simples, ou seja, na mesma condição social. Então a aparência é que nenhum deles tinha uma riqueza maior do que os outros, porque todos estavam no mesmo nível. Até que um dia, uma floresta que estava muito próxima deste vilarejo começou a pegar fogo e começou então a incendiar esse vilarejo. As casas, que eram todas de madeira, começaram a pegar fogo e as pessoas desesperadas saíram de suas casas, até que em um instante o fogo todo devorou, consumiu aquele vilarejo. Nada mais sobrou. Tudo estava em cinzas. As pessoas então ficaram desesperadas, sem saber como é que elas iam continuar as suas vidas. De onde vai vir o sustento? Como é que elas vão se reerguer? Como é que elas vão então refazer as suas vidas? E alguns dias se passaram, até que em um momento o sol brilhou e uma criança viu refletir aquele sol em uma moeda de ouro. E no meio daqueles destroços, daquelas cinzas todas, aquela criança caminha para pegar aquela moeda, e no instante que ela toca naquela moeda, o baú, que também era de madeira, que tinha assim escondido debaixo daquele vilarejo, junto àquelas casas, ele se desfaz e uma grande fortuna de ouro aparece então logo depois daquela criança ter o privilégio de poder enxergar uma única moeda e ir atrás daquilo que era tão valioso em meio àquelas pessoas. Uma fortuna que foi suficiente para restaurar a vida daquelas pessoas, uma fortuna que foi suficiente para manter a vida de todos aqueles que estavam naquele vilarejo, com a reconstrução de suas casas e continuação do trabalho que eles tinham então para realizar. O que nós precisamos pensar então em meio a aquilo que nós fazemos é que o fogo revela a qualidade. O fogo revela aquilo que é capaz de queimar e se tornar cinza, e o fogo revela aquilo que se mantém porque é precioso demais. E é por isso que o tesouro serve com um propósito de restauração e serve com um propósito de fortalecimento. A quem estão destinadas as suas obras?
Tudo que você faz, por que você faz? Tudo que você vive, onde você está, para quem você faz tudo isso? Porque quando as nossas obras forem apuradas pelo fogo, ou elas serão feitas em cinzas, ou elas revelarão a grande preciosidade que está por trás de cada ato de humildade que nós estamos desempenhando em meio à sociedade que estamos vivendo. O Senhor, por sua vez, Ele nos chama para viver por excelência. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, para nós pensarmos um pouco sobre isso. Vamos então fazer a leitura do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, eu vou ler os versículos ímpares. Eu peço a todos, aqueles que estiverem com suas Bíblias, a me auxiliar na leitura, lendo juntos os versículos pares. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Até esse versículo, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti pela atuação sobre nós neste instante, ainda, Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. Traz a nós a clareza da verdade, molda as nossas mentes conforme a mente de Cristo, molda, Deus, as nossas emoções, conduzindo-as, ó Pai, para nós podermos honrar ao Senhor nessa semana que está iniciando. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, quando nós falamos então de vida por excelência, essa que o Senhor nos chama a viver, que Ele nos ensina pela Sua palavra, nada mais é do que a vida de serviço. É a obediência ao Senhor, conforme aquilo então que Ele está nos chamando para fazer, independente do cenário onde você esteja. Deus está nos usando com as nossas aptidões, com as nossas personalidades em meio aos contextos, seja familiar, seja ambiente de trabalho, onde nós estamos, ali está o Senhor então nos usando. Em todos nós, um valor, algo que nós estamos fazendo, está então sendo encontrado em todos os momentos. Timóteo, por sua vez, está desempenhando um serviço que ele precisa fazer por excelência. E Paulo está o orientando, então, como ele vai fazer isso. Porque ele vai pastorear a igreja em Éfeso.
E ele precisa tomar alguns cuidados, ele precisa estar atento com algumas coisas, para que ele possa então honrar ao seu Senhor, que o chamou naquela ocasião, naquele lugar, para desempenhar então este serviço específico. É uma responsabilidade de cuidado sobre as famílias, de vidas que estão ao seu redor. Então o desempenho do serviço de Timóteo com excelência vai impactar diretamente todos aqueles que estão então vivendo ao seu redor. Mas qual é este caminho? Qual é o caminho para a vida em excelência? E observe então que o texto nos diz, logo no versículo 1, onde Paulo diz a Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então a primeira questão que Paulo nos mostra para este caminho ser alcançado é a dependência. Ele está trazendo uma instrução direta ao seu filho na fé, para que ele possa continuar olhando para o Senhor, mesmo em meio às dificuldades que ele ainda vai encontrar na cidade de Éfeso. Paulo, então, ele sabe que, como Timóteo, em qualquer coração humano, que ele também o tem, ele é frágil, ele é limitado, e ele poderia voltar a si mesmo. Ele poderia olhar para a sua eloquência, ele poderia olhar para a sua capacidade, seu raciocínio, o seu conhecimento, e então se esforçar para fazer para si mesmo. Paulo ensina que nesse momento, então, ele precisa buscar estar seguro não em si, nas suas capacidades, nas suas forças, mas sim na graça de Deus. Nós precisamos nos lembrar isso, quando nós estamos vivendo para o reino de Deus, nós não estamos vivendo em um lugar onde nós fazemos tudo pelo mérito ou para o mérito, não é? Não é pelo desempenho que nós fazemos em dependência a Deus. O reino é do Senhor. Tudo que nós podemos fazer, nós só podemos fazer porque Deus assim nos capacita para isso. Onde nós alcançamos, nós só alcançamos porque o Senhor nos leva até esta extensão. Caso contrário, isso não acontece. Então não é pela minha capacidade, não é pelo meu desempenho, mas sim pela graça de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que estavam empenhadas em servir ao Senhor com uma obra que era muito bonita, que era louvável no meio do povo do Senhor, mas esta pessoa, ela fazia pela sua própria força. Ela buscava desempenhar aquele serviço pela sua capacidade, pelo seu próprio desempenho e para si automaticamente. E ela se esgotou. As suas forças se acabaram. Ela acabou então enfraquecendo, e as obras dela, quando precisaram ser provadas, se tornaram em cinzas, acabaram, se viraram em nada. Por quê? Porque não é pela nossa força que nós servimos no reino, é pela graça de Deus. Só estamos aqui pelo agir do Senhor em nós. Só podemos dizer que estamos servindo ao Senhor porque Ele agiu para nos salvar. Só podemos dizer que somos filhos de Deus porque a graça do Senhor um dia nos alcançou. Então nada do que nós podemos fazer quando se trata de reino de Deus está sendo feito apenas pelo meu esforço. Se não for o poder de Deus em mim, através de mim, eu não consigo realizar nada que honre ao nosso Deus. Não sou forte o suficiente, não sou bom o suficiente, não tenho capacidades ilimitadas, não tenho sabedoria ilimitada. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor para o meu dia a dia. Eu preciso do Senhor para desempenhar todas as tarefas que eu estou realizando na minha vida. E aqui você pode começar a fazer uma distinção na sua mente entre aquilo que é secular e aquilo que é agradável a Deus, sagrado. E você então pode dizer: mas pastor, a sua tarefa, ela sim é sagrada, a minha não, porque eu estou lá no mundo, porque eu estou realizando um trabalho em minha empresa, onde o patrão não é temente ao Senhor, lá é secular. Não, em todo lugar onde você está é sagrado, porque ali está a presença de Deus em você, através de você.
E por isso todo o serviço que você desempenha pelo chamado de Deus, você só pode fazer para o Senhor se for pela graça. Então todo o serviço que você desempenha na sociedade, você pode fazer com excelência, desde que você busque essa dependência no Senhor. Você é dona de casa, você pode realizar todo o seu serviço no lar, com todo amor, dedicação, carinho, com excelência, por causa da graça, e não pelo seu esforço. Todo o serviço que nós fazemos, se nós queremos então honrar ao nosso Senhor, nós precisamos lembrar desta orientação de Paulo: fortifique-se na graça. A dependência ao Senhor, ela deve ser constante. Em alguns momentos nós temos o prazer no coração pecador de dizer: agora eu não quero Deus, agora eu não preciso do Senhor. E nós começamos a fazer aquilo que nós queremos, a buscar os nossos planos, e aí nós começamos a observar o quanto nós estamos frágeis, o quanto nós estamos fracos, porque nós somos limitados. A dependência a Deus, ela deve ser diária. Ela deve ser constante. Eu preciso voltar à graça de Deus todos os dias, porque todos os dias eu me deparo com a minha limitação. Todos os dias eu sei quem eu sou por aquilo que eu vou fazer. Eu sei quando eu faço para mim. Eu sei quando eu faço para agradar o meu coração. Eu sei quando eu estou fazendo para agradar ao Senhor. Deus conduz as nossas vidas e nos permite pelo seu Espírito compreender aquilo que estamos fazendo, se é pecaminoso ou não. Inúmeras pessoas estão fazendo isso todos os dias. Estão chegando à exaustão. Por quê? Elas estão buscando fazer tudo o que fazem apenas com a sua capacidade. Eu posso, eu consigo, eu vou, eu faço, e a pessoa está lá se esforçando, dia após dia. Eu sou bom sozinho, e ela se esgota. Ela não aguenta mais. Aí ela entra em uma crise. Aí nós vemos aí quadros de ansiedade, quadros depressivos, porque o ser humano está tentando chegar a um desempenho por si mesmo, sem a graça de Deus, sem o auxílio do Senhor, sem viver em dependência a Ele. E aí falta direção, enfraquecem e precisam retornar ao Senhor. A rotina que nós vivemos, ela é muito corrida, não é? Nós vivemos nesta geração, que por vezes nós falamos, né? É a geração do urgente, né? Tudo para agora, tudo tem que acontecer para ontem, não é? E nesse urgente, na maior parte das rotinas, não existe espaço para Deus. Não existe espaço para parar e dizer: não, eu preciso do Senhor, porque senão este dia não vai dar certo. Mesmo diante das minhas oscilações, dos meus erros, com a graça de Deus, eu ainda posso servir ao Senhor com excelência, porque Ele está comigo, Ele está me conduzindo para que a sua vontade possa acontecer em todos os momentos. Mas ainda Paulo traz para nós um segundo princípio, que é o princípio da multiplicação. Observe então no versículo 2 que ele diz: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, ele está falando aqui de algo que nós também, em meio à nossa geração, estamos deixando de lado: conviver com os outros. Criar parceiros de caminhada, trazer pessoas para entender aquilo que estamos fazendo, dividir o fardo, multiplicar. Ele está mostrando então a Timóteo, diante do trabalho que ele tinha a realizar, que ele deveria chamar outras pessoas, fiéis, idôneas, para transmitir a elas aquela visão, para que aquelas pessoas transmitissem isso a outras pessoas, e assim eles conseguissem então não ficar sobrecarregados, mas sim dividir aquele fardo que eles tinham para realizar. Nós estamos falando aqui de uma vida de parcerias, um discipulado, uma mentoria, porque quando eu falo de uma vida de excelência, eu estou falando que qualquer serviço que eu estou desempenhando na sociedade, ele pode honrar a Deus. Então esse serviço eu posso ter comigo parceiros para que ele não se torne pesado demais.
E aqui eu não estou dizendo que você, na sua área profissional, como você é formado para aquilo que você então estudou por tantos anos, agora vai de repente, só porque o pastor falou para eu chamar alguém, eu vou colocar alguém para trabalhar junto comigo. Não necessariamente isso, né? Talvez isso não seja possível, mas criar parceiros, multiplicar esse serviço para que outros que estão ali com você possam entender a visão que você tem de reino. E o fardo sobre você esteja cada vez mais leve. O apóstolo Paulo, ao longo das suas cartas, ao longo de todo o ministério dele, você pode identificar ao menos 60 companheiros que estiveram com ele. Fizeram o mesmo serviço que ele? Foram ao mesmo lugar que ele? Não necessariamente. Alguns ele enviou, alguns ele cuidou à distância, alguns ele nem esteve no lugar, mas conversou com eles. Mas ele teve pessoas com quem ele pôde contar. A multiplicação, ou seja, você tem uma visão que o Senhor te concedeu naquele lugar, naquele bairro, naquela empresa, e então você traz pessoas para junto de você, que vão caminhar com você, que vão se tornar parceiros da sua jornada, para que você não sinta um fardo pesado, para você entender, Deus me colocou aqui, eu tenho pessoas com quem eu posso contar, que podem orar comigo, que podem me orientar. Em alguns momentos você vai precisar de pessoas mais experientes, que já fizeram um trabalho que você nunca fez, que estiveram numa circunstância que você nunca esteve, e essas pessoas vão ser parceiras suas. Elas vão te auxiliar, vão te aconselhar, vão orar com você, ou elas estarão com você nesse ambiente para que elas possam então te ajudar. Viagens missionárias, você vê na segunda, que então nós vemos ali 2 grupos, ou seja, não é apenas uma pessoa que deve realizar essa tarefa. Nós podemos trazer pessoas para junto de nós. Há algo que vai trazer a sobrecarga a nós quando nós queremos desempenhar algo por excelência e abandonamos a graça, é exatamente isso, é fazer sozinho, né? Eu sei fazer, eu sou bom para fazer, então não preciso de mais ninguém, então eu faço sozinho, não preciso de parceiros, não preciso de alguém que ore por mim, não preciso contar para ninguém o que está acontecendo comigo, o fardo que eu estou carregando. E a palavra do Senhor nos mostra em todos os momentos que todos os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, sempre tinham alguém com eles. Alguém que eles buscavam orientação, alguém que eles instruíam para que continuassem o serviço que eles estavam realizando para o Senhor naquele instante. Por que nós tememos compartilhar a visão que nós temos? Por que nós tememos chamar pessoas para estar conosco no serviço que nós estamos empenhando? Por que nós tememos de dizer para os outros que Deus está nos chamando para ir até tal lugar e falar do Evangelho para as pessoas? Muitas vezes nós vamos tirar o foco de nós. Então eu vou continuar fazendo sozinho. Eu não vou contar para ninguém, eu não preciso de mais ninguém comigo. Esse é o nosso orgulho, o maior empecilho para nós podermos viver uma vida de excelência, para servir ao nosso Deus. Eu preciso lidar com isso. Eu preciso lidar com aquilo que está me impedindo de me aproximar das pessoas, de agregar outras pessoas para aquilo que eu estou fazendo, para que eu possa então levar outros como parceiros e eles se tornem então aqueles que vão caminhar junto comigo. O que é que você faz? Como é que você pode multiplicar isso? Como é que você pode agregar pessoas àquilo que você está fazendo? Porque o que você faz, se faz para o Senhor, você vai honrar a Deus juntamente com todos estes. Então, como é que você pode dividir esse serviço? Para que ele não seja um fardo. Ou para que quando você não puder mais fazer, outros ainda farão. Nós vamos pensar nesses detalhes, pois assim nós não iremos nos sobrecarregar. Há um terceiro ponto que Paulo vem trazer a nós, que nós podemos chamá-lo então de dedicação. Em toda a dependência e multiplicação, a vida por excelência também ela passa por sofrimentos. Paulo vem dizer sobre isso a partir do versículo 3 até o versículo 6. Ele diz, participa dos meus sofrimentos, e aí ele traz então 3 metáforas, e a primeira delas ele vem trazer o soldado. O soldado, como diz o versículo 4, é aquele então que exerce o seu serviço com exclusividade. Ele diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Ou seja, ele não faz mais nada, a não ser
o serviço para o qual ele foi chamado para desempenhar. Se nós temos uma obra para realizar, para fazermos ela com excelência, é preciso dedicação. E essa dedicação vai envolver sim o sofrimento de eu dizer, não, eu não vou fazer outras coisas que eu me agrado para servir apenas ao Senhor. Para focar naquilo que Deus então trouxe para a minha vida e satisfazer ao Senhor. Este é o soldado, o exemplo que Paulo está trazendo. Segundo o que ele fala no versículo 5, é sobre o atleta. Ele diz, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Veja então, ele está mostrando aqui que o atleta é aquele que está então disposto a servir sem abrir mão da sua obediência a Deus. Há uma regra e ele vai então seguir esta regra a todo tempo. Ele está buscando fazer ao Senhor conforme Deus então se agrada. O atleta não fica observando então outros trabalhos, outras coisas que lhe agradam. Ele mantém o foco. É dependência, é dedicação, é um sofrimento. É a morte diária para nós honrarmos ao nosso Senhor. Em terceiro lugar, nessa questão da dedicação, nós temos então o lavrador. O lavrador é aquele então que tem o privilégio de ser o primeiro a desfrutar, ou a se satisfazer no resultado das suas colheitas. Então nós estamos falando de alguém que pela sua dedicação, ele entendeu onde ele se satisfaz. E ele vai então se satisfazer. Ele vai se contentar naquilo que o Senhor está então chamando para que ele possa fazer. Uma vida de excelência. É alguém então que é capaz de depender do Senhor, porque é pela graça que ele faz. É aquele que é capaz de multiplicar, de agregar pessoas para que o auxiliem. É aquele que é capaz então de se dedicar, mesmo sabendo que ele vai então passar por algum sofrimento. O apóstolo Paulo então diz na carta aos Filipenses, alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Você tem visto como é que anda o seu coração quando você trata de contentamento, de satisfação? O que é que de fato está trazendo alegria a você? O que é que traz prazer no seu dia a dia? A tarefa que você está desempenhando, por mais que ela pareça difícil, ela está trazendo alegria porque você está lembrando que você está fazendo para honrar ao Senhor no que você faz? Se nós não temos Deus no nosso coração, não há alegria para honrar ao Senhor, mas sim idolatria instalada no nosso interior. Porque a satisfação vai nos levar à gratidão, a satisfação vai nos levar a uma vida leve, onde apesar das lutas, nós sabemos que nós temos um Deus gracioso nos orientando, nos usando para cumprir o seu propósito em nós e através das nossas vidas. Todos esses aspectos, eles trazem então a mesma importância, porque um se reflete no outro. Tanto a abnegação do soldado, ao fazer apenas aquele serviço, o foco, tanto o atleta que busca de forma ética obedecer ao Senhor e focar naquela obediência, quanto o lavrador que se satisfaz em então obedecer ao Senhor. Deus nos ensina a viver por excelência. A que estão destinadas as suas obras? Quando então desatentos, nós estamos apenas na correria do dia a dia, nós estamos a ponto de ver as nossas obras se tornarem cinzas, de não ter valor algum, de passarmos a vida inteira nos esforçando para fazer algo e este algo não ter valor algum, porque o que realmente importa é o que permanece. E o que permanece é o que é feito com excelência para com o Senhor. E é por isso que Paulo, no final desse trecho, ele traz alguns alertas. O primeiro está no versículo 7, pondere.
Pondere todas essas coisas que acabaram de ser ditas, ou seja, reflita em tudo isso conforme o meio onde você está. Cada um de nós aqui está em uma família, cada um de nós serviços diferentes, bairros diferentes, fomos inseridos pelo Senhor em um lugar para viver um propósito diferente. Portanto, reflita em quais desses elementos estão ausentes na sua ação, na obra que você está realizando, na vida que você está desempenhando para com o Senhor. Segunda questão que ele diz está no versículo de número 8, lembre-se. Se você está achando que o seu sofrimento por Cristo é grande demais, lembre-se do que Ele fez, o grande Deus que abriu mão de sua glória para se fazer homem e morrer no nosso lugar. Ele vem então nos lembrar, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo. Lembre-se daquilo que Jesus Cristo fez, porque isso vai fazer com que você entenda que o preço que Ele pagou foi muito mais alto do que qualquer preço que você venha pagar no meio desta geração para honrá-lo. Mas ainda, o versículo 14, ele nos diz, recomenda estas coisas, ou seja, este ensino que o Senhor está nos trazendo essa noite, ele não cabe apenas ao meu, ao seu coração. Ele cabe a todos aqueles que querem viver por excelência. Então, essa mensagem, ela não deve ficar guardada com você. Você deve levar aos outros. Você deve ensinar as outras pessoas. Viva o reino onde você está e propague essa verdade para que todos, então, possam entender. Para que eles saibam, então, que apesar dos sofrimentos que eles estão passando agora, eles terão uma glória no porvir que é prometida por meio de Cristo Jesus. Outros irmãos na fé, com os quais você pode então agregar para estar junto de você, para caminhar com você, aos quais estão passando por dificuldades, recomende a eles a vida por excelência, para que eles se lembrem que no Senhor eles então encontrarão a satisfação. Ainda Paulo diz no versículo de número 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Apresentar-se como um obreiro, como alguém que está a serviço do Senhor, aprovado, não é alguém que de repente, ao acaso, se encontrou na presença de Deus e o Senhor disse, esse aí está vivendo em obediência, de repente, ao acaso, não, ele está dando uma ordem, ele está dizendo, procure fazer isso, ou seja, é algo intencional, não é algo que vai cair de repente, é algo que você tem que se esforçar para você então viver, para que o Senhor então, ao olhar para a sua vida, Ele encontre em você alguém que está numa luta constante para viver a satisfação nele, no serviço a Ele, para que a excelência esteja presente e o reino seja visto através de você. Nós somos chamados por Deus para esta vida, mas esta vida deve ser de excelência. O tempo que você tem para desempenhar para o Senhor é hoje. Nós vimos a história de Davi. Davi não atuou além do seu tempo. Ele não pôde mudar as circunstâncias. Foi outro rei que veio. Nós temos este momento para atuar na nossa família. Nós temos este momento para atuar no nosso ambiente de trabalho. Este momento para mostrar e viver o reino de Deus. E a minha pergunta para você é, naquilo que você tem aptidão para fazer, diante da sua personalidade, onde Deus está te levando para atuar? Ou a quem Deus está te levando para que você possa então viver este evangelho? Para que você possa multiplicar essa visão do reino e mostrar que as pessoas elas podem ter esperança, que elas não precisam estar sozinhas, assim como você não está. Em meio a tudo isso, como é que tem sido o seu desempenho? Busque a excelência, mas não pelo seu esforço, não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus. Entregue-se a Cristo, viva por Cristo, e lembre-se que é através dele que você consegue viver por excelência. E isto para a honra ao Senhor, suportando outros
e buscando suporte em outros. Não lute sozinho. Você não vai suportar. E tenha em todos os momentos a consciência do sofrimento que foi exigido por causa e por meio de Cristo, para que você viva em total dedicação. Que Deus te abençoe. Molde o seu coração para que em sua vida, em tudo que você está fazendo, você possa glorificar ao Senhor e levar outros a honrar e viver desta mesma forma o reino como você assim o faz. Eu quero